no livro de Malaquias, capítulo 3, versos 13 a 18. Malaquias, capítulo 3, versos 13 a 18, sendo este o nosso penúltimo estudo, se Deus quiser. Na quarta-feira que vem, pretendemos encerrar o estudo deste livro. Assim diz a palavra de Deus: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém. Tema para nossa meditação: a diferença entre o perverso e o justo. A diferença entre o perverso e o justo. Eu quero, na introdução, focar 3 aspectos. Primeiro, as aparências enganam, as coisas não são o que parecem ser. Do lado de cada sepultura, você vai ver gente que parece ser feliz, que parece prosperar, que parece escapar de todas as suas artimanhas e maus feitos. Ao mesmo tempo que você encontra do lado de cada sepultura gente santa, gente justa, gente que anda com Deus sendo afligida, passando por agruras financeiras, passando por dificuldades quase que indescritíveis. E a grande pergunta fica no espaço: será esta a realidade final e eterna? Existe uma outra situação? Existe um outro quadro? E você vai notar que do lado de lá da sepultura é possível que este quadro se reverta e se inverta. Lucas 16, 19 a 31 nos fala que o rico, com seus banquetes, com suas festas, com as suas roupas de gala, com seus convivas ilustres, banqueteava todo dia, enquanto Lázaro mendigava à sua porta. Mas diz a Bíblia que do outro lado da sepultura, enquanto o rico é atormentado no inferno, Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão. As aparências enganam. As coisas não são o que parecem ser. Segundo ponto da nossa introdução: as reações diferem-se. Uns obedecem, outros escarnecem. Se você notar o contexto deste texto lido, é exatamente o desafio e as promessas de Deus inseridas no capítulo 3, 10 a 12. Qual é o desafio? O desafio de Deus é este: fazei prova de mim, com respeito aos dízimos e ofertas. Provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Algumas pessoas pegaram esta promessa de Deus e escarneceram de Deus. Disseram: Deus, o Senhor não está com a verdade. Isso não é a verdade. Nós não confiamos nisso. E estas pessoas então desobedeceram e escarneceram da palavra de Deus. Não, não é assim não. O ímpio que prospera, aquele que faz o mal, é que é tido e reputado por feliz. Aquele que anda desatentamente, insolentemente, é aquele que tenta Deus e escapa. Muitas pessoas podem olhar para as promessas de Deus e não crer nelas. Está na Bíblia, mas não se crê nelas. Outras pessoas podem olhar para as promessas de Deus e escarnecer do próprio Deus.
O que estava acontecendo aqui é exatamente isso. Uns olhavam para as promessas de Deus e nós não acreditamos nisso. O que nós estamos vendo não é isso. O que nós estamos assistindo é que o ímpio é que é próspero, o ímpio que é feliz, o ímpio é que faz tudo e escapa. Na verdade, um outro grupo, em vez de cair nessa cilada, acreditou em Deus, na promessa de Deus, e encorajar uns aos outros a confiarem em Deus. Mesmo passando por determinadas vicissitudes, agora entenderam que no grande dia de Deus, eles seriam o tesouro particular e especial de Deus. Terceiro aspecto, ainda à guisa de introdução, as sentenças finais separarão os perversos dos justos. Separarão os perversos dos justos. Se você notar, agora do lado de cá, debaixo do sol, a gente não vai conseguir definir isso com muita clareza, não. Você vai ver gente crente, piedosa, que anda com Deus, passando situações difíceis, do berço à sepultura. Talvez você vai ver gente que não anda com Deus, vivendo nababescamente, na luxúria, no fausto, na riqueza, na folga, sem jamais ser apanhado pelo braço da lei, mesmo que estando vivendo ao arrepio dela. Agora a grande questão é, e o dia do juízo? Como é que vai ficar? Poderá alguém escapar do juízo de Deus? Poderá alguém viver de tal maneira que consiga entrar na eternidade furtivamente? Entrará alguém no banquete de Deus sem vestes nupciais? Terá alguém a possibilidade de ser próspero na eternidade e ser feliz na eternidade e escapar do justo juízo de Deus, vivendo aqui ao arrepio da lei de Deus? Agora o justo pode ser afligido, mas no dia do juízo ele será recompensado. Esta é a parte inicial que eu acho que esse texto sugere para nós. Daí, eu chamo a sua atenção para o nosso tema, a diferença entre o perverso e o justo. Vamos ver em primeiro lugar, o perverso afronta a pessoa de Deus. O perverso afronta a pessoa de Deus. Olhe comigo, por favor, o versículo de número 13. Versículo de número 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Notem vocês, em primeiro lugar, o atrevimento espiritual. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor dos exércitos. Se você notar essas palavras aqui, palavras duras, significam palavras insolentes, agressivas, palavras de insulto, palavras de desrespeito, de ultraje, de atrevimento, palavras pesadas. Na verdade, esses que estão dizendo isso foram aqueles que, quando receberam o desafio de Deus, façam prova de mim. Vocês estão roubando nos dízimos das ofertas, façam prova de mim. Se eu não vou ser fiel, se eu não vou abrir as janelas dos céus. E eles olharam para o ímpio e disseram, não, Deus, não é possível que o Senhor está com a verdade. Olha o ímpio, olha como ele vive, olha como ele prospera, olha como é que ele tenta o Senhor e escapa. Olha como é que eles são felizes, vejam os seus banquetes, vejam suas festas, vejam suas roupas, vejam seus amigos. Vejam a vida folgada e nababesca que eles vivem. De certa forma, essas pessoas estavam insultando a Deus, porque na verdade as conversas irrefletidas tinham minado a moral deles, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Irmãos, só parando um pouquinho para pensar uma coisa com vocês. O ser humano parece que tem um certo prazer mórbido de falar as coisas mais agressivas contra Deus. Vocês já perceberam como o homem dá guarida às coisas mais estapafúrdias, mais absurdas, mais abusivas quando se trata de Deus? O livro mais lido no mundo hoje, o maior best-seller desses dias, Código da Vinci, é um livro que escarnece do Senhor Jesus Cristo.
É uma coqueluche no mundo inteiro. Parece que o homem tem prazer de corromper a verdade, de insultar a Deus, de macular a honra de Deus. Há 15 dias a revista Veja estampou nas suas páginas amarelas que um filósofo francês ateu, que coloca como título da sua matéria, Deus está nu, é o homem mais lido na França. As pessoas insurgem-se contra Deus. Se você notar, foi isso que aconteceu no iluminismo. David Hume chegou a dizer que quem rasgasse um livro de teologia ou queimasse uma Bíblia, prestaria um grande serviço à humanidade. O grande filósofo alemão Nietzsche chegou a dizer, Deus morreu. Não tem mais espaço para Deus. No ano de 1917, o comunismo ateu dominou o mundo e dentro de pouco mais de 50 anos, abocanhou 1/3 de todo o planeta, levando ao martírio o maior número de cristãos da história da humanidade. Até hoje, quando se insurge contra Deus, isso parece que provoca e faz cócegas no coração do homem, e isso parece que dá uma sensação de grandeza ao ser humano. E não era diferente na época de Malaquias, as pessoas estavam insultando a Deus. Mas não era apenas uma questão, queridos irmãos, de atrevimento, não. Segundo aspecto, era uma questão de anestesiamento espiritual. Vejam vocês aí no verso 13 ainda, quando eles disseram assim, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Pior do que o pecado é não ter consciência dele. Pior do que insurgir-se contra Deus com palavras aleivosas é fazê-lo e não ter consciência disto. Pior do que blasfemar contra Deus é blasfemar contra Deus e achar que está tudo bem. O que estava acontecendo na época de Malaquias é que as pessoas tinham cauterizado a consciência, anestesiado o coração, embrutecido-se espiritualmente. Na verdade, os que menos se afligem com seus pecados são aqueles que mais chafurdados estão neles. Preste atenção nisso. Os que mais choram pelos seus pecados não são os que mais pecam. Os que mais choram pelos seus pecados são aqueles que mais perto de Deus estão. Segundo ponto da nossa mensagem, o perverso equivoca-se sobre a providência de Deus. Versículos 14 e 15. Você vai notar que eles vão fazer algumas afirmativas gravíssimas aí. Vejam vocês. Primeira afirmativa, inútil servir a Deus. Segunda afirmativa, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Terceira afirmativa, que nos aproveitou andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Outra afirmativa, nós reputávamos por felizes os soberbos. Outra afirmativa, os que cometem impiedade prosperam. Outra afirmativa, eles tentam o Senhor e escapam. Vejam vocês que eles estão deturpando completamente o governo moral de Deus no universo. Eles estão conspirando contra o caráter de Deus e a providência de Deus. Então eu chamo a sua atenção para algumas perguntas do texto. Primeiro, é inútil mesmo servir a Deus? Versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Preste atenção nisso. Que proveito? Essa palavra proveito é muito importante aqui. Ela traz a raiz do problema. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui é o seguinte, é que os contemporâneos de Malaquias parecem que são muito parecidos com os nossos contemporâneos. Eles transformaram a religião num comércio, num negócio, numa barganha com Deus. O raciocínio deles era o seguinte, olha Deus, nós estamos te cultuando, e cadê a recompensa? Nós estamos te servindo, cadê o retorno? Eu estou olhando para o ímpio está prosperando mais do que eu, então não adianta te servir não. Olha o meu vizinho, ele não é crente, ele é mais rico do que eu. Ele tem a vida financeira mais folgada do que a minha. Olha Deus, se o Senhor é verdadeiro mesmo, por que eu estou passando por essa dificuldade? E aquele que corrompe, que mente, que suborna, que dá propina, que compra, que corrompe, que vende a consciência, olha como é que ele tem uma vida boa. Na verdade, quando ele diz que proveito, eles estão querendo que Deus entre nesse negócio sujo com eles. Eles pensam que Deus é um meio para que eles alcancem um fim.
a prosperidade material. Agora preste atenção numa coisa. Eles estão equivocados, primeiro, quanto a eles mesmos. Porque eles estão enganados quando eles dizem assim: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eles estão guardando preceito de Deus, coisíssima nenhuma. Eles não estão servindo a Deus, coisíssima nenhuma. Eles estão andando de luto apenas de forma exterior, mas intimamente não há nenhum quebrantamento na vida deles, coisíssima nenhuma. Eles estão enganados. Meus amados irmãos, é possível que uma pessoa esteja no reino de Deus, esteja na igreja de Deus, não estou falando reino agora porque o reino implicando uma coisa de conversão, esteja na igreja de Deus, com outras motivações, com a motivação de apenas receber benesses, quando na verdade isso significa que o centro do culto é Ele mesmo e não Deus. O projeto não é a glória de Deus, é o seu próprio bem. Eles estavam enganados acerca de si mesmos. Eles não estavam servindo a Deus, eles estavam servindo eles mesmos. Eles não amavam a Deus, eles amavam eles mesmos. Eles não queriam adorar a Deus, eles estavam adorando o próprio dinheiro. Eles não queriam piedade, eles queriam lucro. A segunda coisa é que eles estão enganados quanto a Deus. Eles estão enganados quanto a Deus. Eles estão pensando que é possível enganar a Deus apenas com aparência. Vejam vocês que talvez o ponto nevrálgico do livro de Malaquias é a corrupção do culto. Corrupção do culto. Os sacerdotes estão corrompidos, estão trazendo para Deus ofertas inconvenientes, animais cegos, doentes, aleijados, dilacerados. O povo, na hora de trazer suas ofertas, está trazendo o pior para Deus. Tem animal limpo, puro, imaculado lá no rebanho, mas eles trazem exatamente o doente, a sobra para Deus. Eles querem, na verdade, trapacear com Deus. Quando Deus olha para o culto que eles estão prestando, Deus diz: eu não aceito esse culto. Eu não tolero este culto. Era melhor que não acendesse o fogo no meu altar. Era melhor que fechasse a porta da igreja. E Deus está denunciando esta atitude desta geração que está corrompendo o culto divino e pensando que Deus ainda está se agradando deste culto. E nesse sentido, meus amados irmãos, é que eles diziam o seguinte: é inútil servir a Deus. Olhem vocês, quando eles disseram assim, não há proveito na obediência a Deus. Por que eles pensaram assim? Sabem por quê? Porque eles estavam adorando um Deus que não era Deus. O Deus que eles estavam adorando era um ídolo. O Deus que eles estavam adorando era o Deus que eles tinham criado na imaginação deles. O Deus que eles estavam adorando é o Deus que deve ser adorado por aquilo que dá e não por quem Ele é. Esse é o Deus da troca, esse é o Deus da barganha. Eu gosto muito da atitude dos 3 amigos de Daniel. Quando Nabucodonosor os ameaçou de jogar na fornalha ardente, eles disseram: olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos seus deuses. O que eles estão dizendo com isso? Nós servimos a Deus não por aquilo que Deus nos dá, mas por quem Deus é. Servir a Deus em tempo de fartura é simples. A questão é, a sua fidelidade a Deus permanece na hora da crise? Você é fiel a Deus quando as coisas apertam? Vejam vocês que esta atitude também passa para o Novo Testamento. Olhem lá Ananias e Safira. Eles querem as benesses de Deus. E eles pensam que vão conseguir as benesses de Deus corrompendo o culto de Deus, tentando enganar a Deus. Mas quem pode enganar a Deus? Eles disseram assim: não há benefício no quebrantamento espiritual, andar de luto. Que benefício nós estamos tendo? O que estava acontecendo? Eles estavam verdadeiramente curvando a fronte, talvez vestindo roupas de luto, talvez curvando a cabeça, talvez usando o jejum espiritual. E por que não estão tendo resultado e proveito? Sabe por quê? Porque Deus vê o coração. Deus não se impressiona com gesto. Deus não se impressiona com performance. Você lê lá em Isaías 58, que quando o povo de Israel estava jejuando, com a cabeça curvada como junco, eles chegaram a dizer para Deus: Deus, nós estamos jejuando, e o Senhor não vai olhar para o nosso jejum, não? O Senhor não vai nos dar a resposta do nosso mérito, não? E Deus disse para o povo: mas será que é esse o jejum que eu pedi?
Não é o jejum que eu pedi que vocês desatem as ataduras da opressão? Que vocês deixem de explorar as pessoas necessitadas? Que vocês deixem de apontar o dedo acusador? Não é porventura este o jejum que eu quero? Um coração quebrantado e não um corpo encurvado? Ou seja, o jejum que eu quero é o jejum da sinceridade, não o jejum da aparência. Você olha para o livro de Joel. Deus disse para o povo o seguinte: convertei-vos a mim, voltai-vos para mim, e isso de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, Deus não se impressiona com performance. Esse é o ponto. Com respeito aos dízimos, o Senhor Jesus denunciou isso também. Quando os fariseus, tão zelosos, tão meticulosos, traziam o dízimo do endro, da hortelã, do cominho, das hortaliças do fundo do quintal. Mas diz o Senhor Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas, ou seja, exercer justiça, misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, ou seja, sem deixar de trazer o dízimo. O que na verdade Jesus estava querendo dizer? É que nós não podemos lançar mão de nenhum expediente religioso, espiritual, para achar o seguinte: já que eu cumpri com essa tarefa, agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Ninguém pode comprar Deus. Ninguém. Deus é o Deus que vê o coração. Deus é o Deus que vê a motivação. Não adianta aparentar um quebrantamento externo, sem que esse quebrantamento esteja no coração. Segunda pergunta do texto: o perverso é feliz mesmo? Veja o verso 15. Nós reputávamos por felizes os soberbos. Será que o soberbo é feliz mesmo? A leitura deles está errada. Eles estão tendo uma visão míope. O juízo de valor que faziam sobre os ímpios estava equivocado. Eles pensavam que a felicidade está exatamente no dinheiro, na prosperidade, ou nesta situação de aparente alegria do perverso, nas suas tantas festas e banquetes. Mas é preciso afirmar que o perverso não é feliz. O dinheiro não traz felicidade. Não traz. O dinheiro pode comprar para você uma rica casa, mas não pode comprar para você um lar. O dinheiro pode comprar para você alimentos deliciosos, mas não pode comprar para você apetite. O dinheiro pode comprar para você o melhor plano de saúde, mas não pode lhe dar saúde. O dinheiro pode lhe dar um grande funeral, mas não pode dar direito a você de entrar no céu. A Bíblia diz que o ímpio não tem paz. E quando eles emitem este juízo, nós reputávamos por felizes os soberbos. Preste atenção que a Bíblia não está dizendo que o soberbo é feliz, não. Não é a Bíblia que está dizendo isso. Eles, com a visão míope e distorcida, é que estão fazendo um juízo de valor, dizendo que os perversos e os soberbos são felizes. E com esta forma, eles não estavam nem sabendo o que está no coração do perverso, e eles também não podem prever isso por causa do futuro. O futuro prova que o soberbo não é feliz, porque a soberba precede a ruína. Deus resiste ao soberbo. Ninguém que é resistido por Deus, que é combatido por Deus, pode ser feliz. Terceira pergunta: o perverso é próspero mesmo? Olha o verso 15b. Os que cometem impiedade prosperam. O perverso é próspero mesmo? Essa é uma questão complicadíssima hoje. Porque se você julgar do ponto de vista financeiro, monetário, talvez você tenha que concordar, em alguns casos. Nós estamos assistindo com muita vergonha e com muita tristeza o enriquecimento rápido e ilícito de muitas pessoas no nosso país. E sempre que você notar uma pessoa se enriquecendo muito facilmente, muito rapidamente, é para desconfiar. Não que Deus proíba a riqueza. Não que a riqueza não seja bênção de Deus, desde que venha com um trabalho honesto e honrado. Desde que não seja fruto de roubo, de suborno, de corrupção. Se você perceber, esta é uma das questões que tem afligido o povo de Deus ao longo do tempo.
O livro de Jó trata disso no capítulo 21. Jó ficou afligido com a prosperidade do ímpio. Asaf quase que entra em crise espiritual, quase que cai, quase que resvala os pés, ao ponto de invejar o ímpio, a prosperidade dele. Como ele prospera, como ele tem saúde, como ele tem amigos, como ele faz banquetes, como ele desanda a boca para falar contra Deus, como ele escapa do braço da lei. Nós estamos vendo aí a instauração das CPIs no nosso país. Quanta coisa triste, quanta coisa vergonhosa, quanto opróbrio, quanto vexame, quanta riqueza ilícita. E ficamos a perguntar, será que a riqueza do ímpio é sinal de segurança? Será que a riqueza do ímpio é sinal de felicidade? Será que a riqueza do ímpio é sinal do favor de Deus? E aí nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro, se você, querido irmão, é piedoso e anda com Deus, e está vendo a prosperidade do ímpio, 3 coisas você precisa considerar. Primeiro, Deus merece o seu amor por quem Deus é, e não pelo que Deus dá agora. Segundo, a situação presente é transitória. Terceiro, a nossa recompensa não é aqui. Preste bem atenção nisso. Se o nosso coração estiver aqui, nós vamos ser muito tentados a armar nossa barraca permanente aqui. E a entrar no jogo, e a entrar no esquema. Por isso o apóstolo Paulo nos recomenda o seguinte: pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você que é um servo e uma serva de Deus, você é próspero. Porque você é abençoado com toda a sorte de bênção. Você é rico, porque você é herdeiro do Deus que é dono dos céus e da terra. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Tudo que Deus tem é seu, diz a Bíblia. Tudo que é do Pai é do Filho, diz a palavra de Deus. E a herança que você tem é imaculada, é imarcessível, é incorruptível, é eterna. Nem traça, nem ferrugem podem tomar de você. Quarta pergunta. Perverso que tenta Deus, escapa mesmo. Versículo 15 diz assim: eles tentam o Senhor e escapam. Escapa mesmo? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nem sempre Deus acerta as contas com o perverso no ato do seu pecado. Nem sempre. Você já pensou se Deus flagrasse o adúltero no ato do seu adultério? Cortando-lhe a respiração? Você já pensou se Deus punisse o assassino na hora que ele puxa o gatilho? Você já pensou se Deus acertasse as contas com o ladrão na hora que ele põe a mão no alheio? Você já pensou se Deus acertasse as contas com o maledicente na hora que ele dissemina o mal? Nem sempre Deus acerta as contas com o homem no exato momento do seu pecado. Diz o Salmo 73, versículo 20, que parece que tem hora que Deus está dormindo. E você pergunta: Deus, o Senhor não vai fazer nada, não? O Senhor não está vendo, não? O Senhor não vai agir, não? O salmista diz: Deus, quando tu despertares, certamente tu os porás em lugar escorregadio, tu os lançarás em ruína. Como cai na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Quando tu despertares, é a figura como se Deus estivesse dormindo. Mas Deus não está dormindo, não. Na verdade, é que Deus não acerta as contas todo dia. O cálice da ira de Deus está se enchendo. Um dia ele vai transbordar. O profeta Malaquias mesmo disse no capítulo 4, quando estão dizendo: não, o que tenta Deus escapa. Olha o capítulo 4, verso 1, se vai escapar mesmo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Vai escapar coisíssima nenhuma. Vai escapar coisíssima nenhuma. Terceiro ponto da nossa mensagem. O justo tem uma relação certa com Deus, mesmo na adversidade. Agora vamos balancear. Vimos a questão do perverso. Que diferença tem o perverso do justo? Como é que é o justo? O justo tem uma relação certa com Deus, mesmo na adversidade. Versículo 16. O justo é intimamente piedoso. Você vê no verso 16 que há sempre uma expressão
assim, e para os que se lembram do seu nome. Olha lá, por favor. Finalzinho do verso 16. E para os que se lembram do seu nome. Notem vocês que o perverso se lembra de Deus e fala contra Deus e acusa Deus. O justo lembra-se de Deus para se deleitar nele, para se alegrar nele, para ter nele a sua recompensa, sua alegria, sua prosperidade. Tu és o meu tesouro, tu és a minha herança, tu és o meu quinhão. Este é um dos pontos mais relevantes e importantes, meus amados irmãos, da vida do justo, que ele intimamente, ele para meditar em Deus. Ele para refletir sobre Deus. A meditação dele de intimidade com Deus é para se deleitar em quem Deus é, mais do que no que Deus dá. Segundo, o justo é pessoalmente sincero. Veja o verso 16. Então os que temiam ao Senhor, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Se o perverso não teme a Deus, não, aqueles que tentam a Deus escapam. Não, felizes são os soberbos. Não, o ímpio anda com perversidade e prospera. Os que temem a Deus, quem teme a Deus, anda com Deus, obedece a Deus, serve a Deus, honra a Deus. Aliás, irmãos, este é o maior antídoto que nós podemos ter para uma vida santa, é o temor de Deus. Eu gosto muito lá de Neemias capítulo 5, quando, num contexto político, Neemias decide para o povo e diz para o povo o seguinte: os governadores que me antecederam engordaram bolsos, mandaram dinheiro para os paraísos fiscais, se enriqueceram ilicitamente. Eu não fiz isso. Por causa do temor do Senhor. É o temor do Senhor que livra um jovem de ter um namoro com intimidades. É o temor do Senhor que livra um rapaz e uma moça de ir para a cama antes da hora, a não ser no casamento. É o temor do Senhor que leva um homem a ser fiel à sua esposa e uma esposa a ser fiel ao seu marido. É o temor do Senhor que leva um homem a ser honrado no seu trabalho e a não se corromper. É o temor do Senhor que faz um estudante a não colar numa prova. É o temor do Senhor que leva um crente a viver uma vida piedosa. É o temor do Senhor. Os que temiam a Deus. O temor do Senhor nos livra. Vejam vocês, o justo é abertamente encorajador do próximo. Olha aí, versículo 16b. Falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Falavam uns aos outros, eu gosto tanto disso. Enquanto o perverso está desandando a boca para insolentemente assacar acusações contra Deus, o justo está encorajando um ao outro na hora da crise. Irmãos, que coisa boa, deve ser isso na igreja, não é verdade? A gente na igreja é uma família. Uma hora um está fragilizado, outra hora o outro está desanimado, outra hora um está doente, outra hora o outro está fraco. Chega junto, chega perto, traz uma palavra boa, traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de encorajamento. Meu irmão, vamos para frente, levanta, irmão, vamos caminhar, vamos levantar, vamos agir. Este encorajamento recíproco. Vejam vocês que esse era um tempo de apostasia, esse era um tempo de desvio, esse era um tempo de corrupção do culto, esse era um tempo em que a própria liderança, os sacerdotes, estavam completamente afastados de Deus, e então os piedosos, justos, estavam fazendo um trabalho de bastidores, de pé de ouvido, de base, uns com os outros, nos corredores, nos pátios do templo. Queridos irmãos, nós somos esta família. Temos que encorajar-nos uns aos outros, estimular-nos uns aos outros à fé. Último lugar, último ponto da nossa mensagem. O justo será recompensado por Deus no juízo. Você vai ver algumas coisas importantíssimas aí que está acontecendo. Primeiro, somos informados no verso 16, que Deus ouve a sua conversação. Veja aí. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Preste atenção nisso. O que nós conversamos não chega apenas aos ouvidos dos nossos interlocutores. O que nós conversamos chega aos ouvidos de Deus. Deus atenta e Deus ouve. Em vez de falar contra Deus, fale de Deus para o seu irmão.
abençoa o seu irmão, fala com ele, encoraja-o, exorta-o, abençoa-o, consola-o. A palavra de Deus diz que serão as nossas palavras que nos justificarão no dia do juízo. Deus recolhe as nossas palavras. Deus está atento ao que você fala, ao que eu falo, ao que nós falamos. Segunda coisa, Deus relembra suas obras, versículo 16. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor. Notem vocês que Malaquias pega aqui o gancho cultural. Os reis medo-persas normalmente tinham um livro em que eles registravam os feitos de seus servos fiéis. Havia um registro, como que uma memória das ações daqueles que serviam com fidelidade ao rei. Malaquias pega esse gancho para dizer o seguinte: Deus também tem um livro. E Deus registra o seu diário nesse livro. Tem gente que gosta de diário, né? Anota tudo o que pensou, o que falou, o que fez, o que sentiu. Guarda lá como um tesouro. Eu quero dizer para você que Deus tem um diário da sua vida. Deus está fazendo o diário da sua vida. Isso está diante de Deus como memorial. Que coisa fantástica. A Bíblia diz que até um copo de água fria que você der para alguém em nome de Jesus não vai ficar sem recompensa. A Bíblia diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o firmamento lá no céu. A Bíblia diz que se você construir sobre o fundamento, sobre prata, ouro e pedras preciosas, você vai receber galardão lá no céu. Você está sendo observado por Deus e Ele está registrando o diário da sua vida. Terceira coisa, Deus poupará os seus filhos. Deus poupará você como um filho amado. Versículo 17, olha aí. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Esta é uma linguagem do maior para o menor. Porque Deus, sendo Deus, não pode ser comparado com nada. Mas Deus pega este exemplo de um pai que se compadece do filho que o serve. Via de regra, um pai tem um coração amoroso, via de regra. Quem é o pai que não se compadece de seus filhos? Jesus disse: vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas àqueles que o seguem ou servem. Deus vai ter misericórdia de nós. No grande dia do juízo, quando os ímpios comparecerem, eles serão como restolhos jogados na fornalha, mas você que serve a Deus vai ser como um filho amado de Deus, a quem Deus vai abraçar e acolher e receber com carinho. Salmo 103, versículo 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quarta coisa, Deus os recompensará no dia do juízo. Versículo 17 nos diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Olha que coisa preciosíssima. Na língua inglesa aparece aqui: eles serão para mim a minha joia particular. A minha joia particular. Eu quero dizer para você, querido, que você naquele grande dia, o dia do juízo, vai ser o tesouro mais precioso de Deus. Você é a herança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a delícia de Deus. Você é aquela pessoa em quem Deus tem todo o seu prazer. Deus se deleita em você com alegria. Você é aquela noiva adornada para o seu esposo. E naquele glorioso dia, enquanto a grande meretriz será lançada no lago do fogo, a noiva será convidada para entrar no banquete e se deliciar na presença de Deus para sempre. Enquanto a grande Babilônia estará entrando em colapso, você é a cidade santa que desce do céu para estar com Cristo e reinar com Ele para sempre. Você é o particular tesouro de Deus. Já pensou que coisa sublime é isso? Enquanto o perverso ressuscita para o juízo, você ressuscita para a vida. Enquanto o perverso vai para a condenação eterna, você entra na vida eterna. Enquanto o perverso vai escutar: apartai-vos de mim, maldito, você vai escutar: vinde, bendito de meu Pai, entre na posse do reino, que está preparado para ti desde a fundação do mundo, pois você será o tesouro particular de Deus. Naquele dia, Deus vai responder à pergunta:
do capítulo 2, versículo 17. Lembra da pergunta que fizeram para Deus? Pergunta insolente. E a pergunta era esta. Não era nem uma pergunta, era uma afirmação. Qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Naquele dia Deus dará essa resposta. Não é aquele que vive na impiedade que vai passar por bom aos olhos de Deus, não. São os filhos de Deus. São os que servem a Deus, são os que temem a Deus, e se perguntam onde está o Deus do juízo, ele se levantará, mas o ímpio será lançado na fornalha como restolho. E eu termino aqui, irmãos, com 3 aspectos práticos para nossa reflexão. Primeiro, aqueles que falam contra Deus terão que enfrentá-lo no dia do juízo. Hoje, você abre o jornal, você abre os periódicos, você vê os noticiários, e as pessoas zombam de Deus, e as pessoas escarnecem de Deus, e as pessoas riem hilariantemente, zombeteiramente de Deus, e elas escapam, por um tempo, mas elas terão que um dia comparecer diante de Deus no juízo. Segundo, aqueles que zombam de Deus, verão que Ele não acerta as contas todos os dias. Parece que Deus está dormindo, parece que Deus não está fazendo nada, parece que a coisa está indo na corda bamba. Deus não está acertando conta todos os dias. Apocalipse 6 diz que haverá um dia, entretanto, em que as colunas do universo se abalarão, que os céus se encolherão, que os ímpios aterrorizados procurarão refúgio nas fendas das rochas, buscarão a morte, mas a morte fugirá deles, porque eles terão um grande medo de encontrar Deus no seu trono do juízo. Terceiro lugar, aqueles que pensam que o mal compensa, um dia saberão a diferença entre o justo e o perverso. Aqueles que ainda estão enganados, dizendo, não, tudo bem, eu vou, um dia quem sabe eu mudo de vida, um dia quem sabe eu acerto a minha vida, um dia quem sabe eu paro de fazer o que eu estou fazendo, um dia quem sabe eu vou botar minha vida no prumo. Naquele dia, talvez seja tarde, mas naquele dia, certamente todos saberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O dia do juízo vai revelar claramente que vale a pena servir a Deus, que vale a pena ser justo e não um perverso. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus aplique esta palavra na nossa vida, no nosso coração nesta noite. Amém.